E aí, estudante, tudo bem? Professor Iagnael aqui de volta, trazendo mais conteúdo jurídico essencial para a sua carreira. E já estamos na nossa 12ª aula, tratando aí dos requisitos extrínsecos. E agora nós iremos tratar do requisito do preparo. E aí, você já está preparado ou preparada para começar a nossa aula? Então vamos logo aqui para o nosso slide. Olha só. O requisito extrínseco do preparo, ele é muito fácil, ele não tem muita enrolação, tá? Apenas algumas observações para a gente tratar, porque eu quero que você seja o melhor profissional de mercado. Então vamos começar aqui a nossa aula efetuando a leitura da doutrina. Olha só, o preparo é as despesas que advêm do procedimento do recurso. Então aí já de cara você já tem a resposta do que é o preparo, né? O preparo é as despesas que advêm do processamento do seu recurso. Deste modo, aquele que recorre deve pagar, né? Então deve recolher aí essas despesas, que são as custas que servem para arcar com essas despesas. Se os autos do processo forem físicos, se o processo for físico, né? O recorrente deverá recolher também o porte de remessa e retorno. Tá? O que seria o porte de remessa e retorno? Alguém tem que levar esses autos do processo lá para o tribunal, né? Vamos supor que você está aí na sua cidade, cidadezinha do interior. Se você for da capital, esse exemplo às vezes não vai se aplicar muito. Mas vamos lá, você tem um fórum regional aí, né? Esses autos, ele tem que sair do seu fórum regional e ir até o Tribunal de Justiça. Então alguém tem que levar. Isso se chama porte de remessa e retorno. Então você tem que pagar para essa pessoa levar. Tá bom? Então perceba que o preparo já se autoexplica, né? Aí esse cabeçalho aí que a doutrina traz. E aqui eu vou só reforçar o seu conhecimento acerca desse requisito extrínseco. Vamos lá. Então, imagine que o réu ele é o sucumbente, tá? Então ele teve prejuízo aqui com a decisão judicial, com a sentença, e ele pretende recorrer. E você, como advogado desse réu, você por óbvio vai ter que recolher esse preparo, tá? Que é as despesas que advêm da análise desse recurso. Então perceba que você já falou, ó, réu, é o seguinte, nós teremos que recolher essas despesas aí. Beleza, o réu fala, tá, vê aí quanto que fica, e aí eu te dou o dinheiro para você fazer o recolhimento. Tá bom. Então você tem como requisito que se o processo ele for físico, você precisa recolher não só essas despesas da análise do recurso, como também as despesas de porte de remessa e retorno, né? Que muitas das vezes é o próprio carteiro que faz esse envio, né? O SEDEX, é os Correios aí que faz esse envio dos autos. Então você vai ter que recolher as custas recursais e também o porte de remessa e retorno, né? Porque vai mandar lá para o tribunal e assim que eles decidirem vai ter que retornar. Então tem o custo de levar e de trazer. Então perceba que o carteiro ele vai levar lá, né? Os Correios ele leva até lá no tribunal, depois que o desembargador lá decide, aí devolve novamente, tá? Aqui para o juízo a qual. E isso tem um custo, tem uma despesa. Bom, de forma lógica, se o físico, os Correios é que leva, né? Então você tem essa despesa do porte de remessa e retorno. Se nós estivermos diante de um processo eletrônico, você não vai ter a necessidade de alguém levar esse processo. Até porque, se ele é eletrônico, nós temos aí a conexão de internet e, através dessa conexão, né, de dados, o processo ele é remetido através da internet para o Tribunal de Justiça. Então, você só vai precisar recolher o quê? As custas recursais, tá? Então, se o processo for eletrônico, não haverá porte de remessa e retorno, ok? Bom, além disso, cabe ressaltar aqui nessa aula que nós temos uma observação importante para você. Qual é essa observação? Não são todos os recursos que terá estas custas recursais. Então, olha só aqui no rol do artigo 994. Nós temos aí, como modalidade recursal, apelação. Nós temos aí os remédios recursais da apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário
e os embargos de divergência. Perceba o seguinte, desse rol dos 9 remédios recursais, 2 deles não precisa recolher as custas recursais, tá? Então você não tem que comprovar no ato de recurso esse recolhimento do preparo. Quais são eles? Bom, você já está visualizando aí que está em vermelho, né? Que é os embargos de declaração e o agravo em recurso especial ou extraordinário. Isso é uma previsão já estipulada em lei, tá? Previsão legal. Então, olha só o que está escrito lá no 1024 caput. Olha só, artigo 1023, tá, pessoal? Perdão aí de novo, na hora da escrita, acabei digitando rápido e coloquei o artigo errado, ó. 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. E é aqui que está a chave do nosso conhecimento, ó. E não se sujeitam a preparo. Então, a própria lei já estabelece que os embargos de declaração não precisa recolher o preparo. E aí, no artigo 1042, parágrafo 2º, que trata do agravo em recurso especial ou extraordinário, também está estabelecido que o preparo não precisa ser recolhido. Olha só. A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independem, olha só, independem do pagamento de custas e despesas postais. Então perceba aí que a própria lei está definindo que não precisa, nesses 2 casos somente, o recolhimento de preparo. Bom, continuando aí a nossa explicação, nós temos uma observação importante para tratar. Olha só. Primeira observação aí, ó. É possível que leis estaduais, então já sublinha isso aí ou grifa na sua apostila, é possível que leis estaduais isentem de preparo os outros recursos. Então é possível que a lei do seu estado, não sei se você mora no estado de São Paulo, enfim, a lei do seu estado ela pode muito bem estabelecer uma isenção para o seu recurso, beleza? Assim, durante longo tempo, o Estado de São Paulo isentou de preparo o agravo de instrumento. Então, a Lei 11.608, ela isentava o recolhimento de preparo nos casos em que a parte agravava de instrumento. Beleza? Continuando aí, nos casos em que não há lei estadual ou federal isentando o recolhimento de preparo, este deverá ser recolhido. Então, regra geral, deve recolher o preparo, exceção quando a lei estadual ou uma lei federal traz essas hipóteses. Beleza? Para a gente finalizar aqui a nossa aula, nós vamos visualizar quem são os isentos de recolher o preparo, tá? Além da lei, existem pessoas do processo, ou seja, existem representantes processuais que podem sim ser isentos de recolher esse preparo. Quem são eles? O promotor, né? E aí a gente tem logicamente, que o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, ele não recolhe esse preparo para interpor o recurso. Nós temos a Advocacia Pública, e aqui a gente já subentende-se os procuradores estaduais, os procuradores municipais, distritais, os advogados da União, tá? Então, eles, quando atuam em prol da União, dos estados, distritos federais e municípios, eles não recolhem o preparo, tá bom? Bem como advogados que representam as autarquias, as fundações de direito público, todos eles não irão recolher o preparo. E também os beneficiários da justiça gratuita, né? Então, seria muito ruim se o Poder Judiciário cobrasse desses beneficiários da justiça gratuita o preparo, porque pô, se o cara já não teve dinheiro já para entrar com o processo, né? Ele já demonstrou que ele tem uma renda abaixo aí da média. E você ainda vai cobrar dessa pessoa o preparo, o recolhimento de custas recursais? Claro que não, né? Então, beneficiários da justiça gratuita não recolhem o preparo. E também a Defensoria Pública, beleza? Onde está descrito isso? Lá no artigo 1007, parágrafo 1º, que nós iremos fazer a leitura
agora, tá bom? Você lê aí comigo na sua apostila ou, se preferir, no seu vadimeco, e eu leio aqui no meu pequeno Código de Processo Civil. Vamos lá. Artigo 1007, parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa, olha só, ainda tem mais essa informação, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal, tá? Então, quem goza de isenção legal, beneficiários da justiça gratuita, gozam de isenção legal, e a Defensoria Pública também. A Advocacia Pública abrange aí a União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá bom? E o promotor, que é o Ministério Público. Ok? Então vamos passar a régua aqui nessa aula para não ficar muito extensa, né? Para você ter um tempo para respirar, para pensar. E aí a gente volta agora na próxima aula para responder essas perguntas que podem ser pergunta de prova para você, tá bom? Olha só as perguntas que nós iremos aprender na próxima aula. Existe a necessidade de recolhimento de preparo no recurso especial e no recurso extraordinário? Então é obrigatório recolher preparo quando você interpõe um desses recursos ou os dois simultaneamente? Existe a necessidade de recolhimento de preparo em recurso adesivo? E aí? E qual é a ocasião oportuna para comprovar o recolhimento do preparo? Essas 3 perguntas nós iremos responder agora na próxima aula. Então, não desista do curso, fica aqui comigo para a gente conseguir responder essas perguntas que pode cair na sua prova. Tá bom? Aquele abraço e te vejo daqui uns 2 cliques. Tchau!